Olá, tudo bem com você? Nesse nosso encontro de hoje sobre teologia reformada, a gente vai abordar um tema que é muito importante, que é o tema da vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia ensina que a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é irresistível, e é pela vontade de Deus que todas as coisas vieram a existir, todas as coisas se sustentam. Então, a vontade de Deus é um tema muito importante para a gente estar conversando. Às vezes a gente usa, meio que costumeiramente, falando sobre assuntos de mais diversos ou acontecimentos que aconteceu isso porque foi da vontade de Deus. Às vezes a gente usa até para nossa autodefesa, né? É como se a gente tirasse a nossa responsabilidade e falasse, não, isso aconteceu porque Deus permitiu, Deus mandou, mas muitas vezes o agente causador, o agente responsável pelaquela situação está em nós mesmos, que, segundo a Bíblia, somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Mas é interessante quando a gente fala da vontade de Deus, quando nós falamos sobre esse assunto, a vontade de Deus dentro da teologia, a gente se refere, ou a gente indica a falar que a vontade de Deus, ela não é outra coisa senão a expressão do seu ser onipotente e onisciente. E se Deus é onipotente, como atestam as Escrituras, ele vai realizar tudo que está incluído nos seus propósitos eternos. E se ele é onisciente, Deus não cometerá erros no seu plano original. E também Deus não terá necessidade nenhuma de alterar os seus propósitos originais, tudo aquilo que Deus já tem na sua mente e traçou para a humanidade, para toda a Terra. É interessante a gente pegar uma frase do teólogo e professor Benjamin Whitefield, né? Ele foi um professor de teologia no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, de 1887 a 1921. Ele falou o seguinte: na infinita sabedoria do Senhor de toda a terra, cada evento se realiza com precisão no seu próprio lugar, no descumprimento do plano divino. Ou seja, nada acontece sem estar no plano de Deus. Tudo acontece como Deus planejou. Cada coisa que acontece com precisão dentro do plano divino. Então, qualquer coisa que aconteça na história da humanidade, isso eu estou falando desde que o mundo é mundo e até o final desse mundo, tudo acontece em virtude do fato de estar de acordo com o eterno plano e propósito de Deus, né? A Bíblia tem profundo interesse pela vontade de Deus, a sua autoridade soberana sobre a criação e tudo que nela existe. Porém, a gente tem que entender, quando a gente fala de vontade de Deus, sistematicamente a gente pode dividir a vontade de Deus fazendo isso de três maneiras diferentes, né? O primeiro conceito é um conceito mais amplo, é chamado de a vontade decretiva de Deus. É a vontade soberana ou oculta de Deus. Ela tem a ver com seus decretos eternos, né? Tudo aquilo que Deus decretou. Essa vontade decretiva, ela se refere-se à vontade de Deus por meio do qual Deus, ordena soberanamente tudo o que acontece. Essa vontade decretiva de Deus geralmente nos é oculta. Ela nos é oculta muitas vezes até que aconteça. Aí a gente percebe, a gente entende os decretos de Deus, né? Uma outra maneira de a gente expressar a vontade de Deus é a vontade preceptiva de Deus. Aqui Deus revela a sua vontade por meio da sua santa lei, da palavra, da Bíblia, né? Exemplo, é vontade de Deus que nós amemos, é vontade de Deus também que nós perdoemos, é vontade de Deus que nós não roubemos, que nos arrependamos e que também nós sejamos santos. Tudo isso é revelado na Bíblia, na sua palavra, bem como também é gravado em nossas consciências através da lei moral, que está fixa, que está implantada em nossos corações. E a gente pode usar também uma terceira maneira, que é a vontade dispositiva de Deus. Ela descreve a atitude de Deus.
ela define o que é agradável a Deus. Por exemplo, um exemplo bem simples. Ele não tem prazer, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ainda que certamente queira ou decrete a morte do ímpio. Está na Bíblia. O prazer supremo de Deus está na sua santidade e na sua justiça. Quando ele julga o mundo, ele tem prazer na defesa da sua própria justiça e na sua integridade. Então, Deus não se agrada, não tem prazer na morte do ímpio, mas ele vai condenar o ímpio, ele vai punir o ímpio, porque ele tem prazer na sua justiça e na sua integridade. Embora não fique feliz no sentido de ter prazer na vingança contra aqueles que recebem esse juízo que é justo, Deus vai executar. Ou seja, só para a gente resumir, Deus se alegra com a nossa obediência. Deus se alegra com a obediência do homem, mas Deus se entristece com a nossa desobediência. Essa é a vontade dispositiva de Deus. Essa é a vontade dispositiva de Deus. Então, quando a gente analisa esse tema, quando a gente olha para o nosso contexto, para tudo que a gente sabe, para tudo que a gente aprende, a gente analisa da seguinte forma. Se alguma coisa acontece contra a vontade de Deus, porque na opinião da criatura, da criatura que é finita, essa coisa acontece porque é boa, então o homem, vamos falar assim também, Satanás, pelo menos em algumas situações, devem ser iguais ou superiores ao Criador. Porém, a Bíblia fala que não. A Bíblia sustenta que Deus é onipotente e totalmente irresistível. Totalmente irresistível. É o que pegando um gancho aqui no livro de Agostinho de Azé, quem escreveu foi o professor Franklin Ferreira, ele falando sobre a vontade de Deus, ele pegando um texto aqui de Agostinho, ele fala assim: a vontade de Deus não é uma criatura, é anterior a toda criatura, pois nada seria criado se antes não existisse a vontade do Criador. Essa vontade pertence à própria substância de Deus. A criatura não tem essa capacidade de resistir à santa vontade de Deus. A vontade de Deus é inerte à própria essência, ao próprio ser de Deus. Então, de nenhuma maneira a criatura finita, seja qual for a criatura, pode resistir ou pode constranger a vontade de Deus. Tudo o que acontece na história acontece porque Deus que é onisciente, conheceu o fato na eternidade como uma possibilidade. Deus desejou esse fato como uma realidade. E por sua onipotência, Deus estabelece esse fato no plano divino. Deus estabelece esse fato no plano divino. E também não há nenhum conflito entre as poderosas obras que manifestam a sua santidade, a sua justiça e o seu juízo, e as gloriosas obras que revelam a sua graça, o seu amor e o seu perdão. A Bíblia afirma, a Bíblia mostra, a Bíblia ensina que Deus é o único agente genuinamente livre em toda a eternidade. Deus não é influenciado por nenhuma criatura ou por nenhuma força externa. Só Ele, só Deus, o Senhor da glória, pode dizer desafiantemente a Moisés: Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Está lá em Romanos 9:15. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e eu vou ter compaixão de quem me aprover ter compaixão. Como um único ser, no tempo e na eternidade, com absoluta liberdade de querer as coisas como Ele mesmo vê, Deus traçou um plano, Deus decretou um plano que inclui tanto a eleição como a reprovação.
Deus traçou esse plano de eleição e de reprovação. É o que Paulo diz lá em Romanos 9. Eu vou estar lendo do 11 até... Não, do 10 até o 13. E não somente ela, não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto, meus irmãos, esse texto mostra como que é a transcendência dos planos de Deus. Deus traçou isso antes mesmo dos gêmeos terem nascido, muito antes. Em outras palavras, sem levar em conta o bem ou o mal em relação aos dois homens que iriam nascer, Jacó e Esaú. Deus, na eternidade, fez de Jacó o objeto do seu amor. E Deus também fez de Esaú objeto da sua ira. Por quê? Por que Deus fez isso? Para que o seu propósito no plano divino, de acordo com a eleição, a escolha de pessoas ou eventos que realizam a sua vontade, para que tudo isso ficasse firme, como Paulo explica lá em 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não nos destinou na eternidade. Deus traçou esse plano mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente analisar, o próprio Senhor Cristo, na verdade, a Bíblia fala que é um escândalo para os não regenerados. E que seria também para todos nós se Deus não nos tivesse escolhido e nos regenerado, trazendo-nos ao arrependimento e dotando-nos, nos capacitando de fé em sua palavra. É o que o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 2:8. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, 1 Pedro 2:8. Fala assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, são esses os que são desobedientes para o que também foram postos, foram colocados na eternidade. Pedro usa a mesma palavra grega que significa ordenados ou estabelecidos. E a mesma palavra que Paulo empregou em 1 Tessalonicenses 5:9, quando diz que nós, ao contrário, não fomos destinados ou ordenados ou estabelecidos à ira e à descrença. Nós não fomos destinados para isso. Certamente, a gente pode entender que o caminho de Deus não é o caminho que parece certo ao homem, porque a nossa natureza ela tende a resistir, a aceitar a teocentria. Deus é o centro, Deus é o Todo-Poderoso. A gente luta para querer ser o centro, para querermos ser Deus de nós mesmos. Contudo, nós devemos lembrar que o caminho que parece certo, a razão do homem é, na verdade, o caminho de Satanás. E o seu fim é a morte eterna, como afirma Salomão lá em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. É a mesma coisa que diz o profeta Isaías, lá em Isaías
55, 9. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia também. Isaías 55, 9 fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos, são mais prazerosos que os nossos pensamentos. Então, confiando na vontade do Senhor, nós podemos descansar, pois o Senhor estabeleceu o seu plano para toda a história, para toda a história. E nós podemos, com isso, ter mais confiança, ter mais segurança. Nós podemos enfrentar os nossos inimigos e as nossas lutas cotidianas, as nossas lutas diárias, as nossas lutas frequentes. E muitas vezes, mesmo que nós sejamos afligidos, nós sejamos injustiçados, ou nós sejamos penalizados, nós podemos dizer como José falou lá em Gênesis 50, 20, ele falou para os seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A gente não precisa nem falar muito da história de José. José foi traído, José foi humilhado, José foi vendido, José recebeu falso testemunho, José foi aprisionado. Tudo isso porque os seus irmãos tinham inveja dele e venderam ele como escravo para os ismaelitas, e ele foi para o Egito. Ele sofreu vários e vários anos, mas ele, quando chegou nessa época que os irmãos dele estavam com ele novamente, seu pai também, ele pôde declarar, ele viu em tudo aquilo que ele tinha passado como vontade soberana de Deus para preservar, para conservar a vida de muita gente. Não foi fácil, não deve ter sido nada fácil, mas ele tinha consciência da vontade de Deus para a vida dele. A gente também pode ver um outro caso, um outro exemplo, né? Do exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, todo-poderoso imperador, o rei da Babilônia, o conquistador, cruel, não temia homem nenhum reino podia subsistir à Babilônia todo-poderosa na terra. Mas Nabucodonosor, ele passa por um período de insanidade, de loucura, e ele percebe, quando ele recupera a sua sanidade mental, ele afirma lá em Daniel 4, 35, ele fala assim: mas ao fim daqueles dias, o 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aí no 35 ele fala assim: todos os moradores são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Não há. É interessante que, falando sobre esse assunto da vontade soberana de Deus, Lutero, que em muitos casos era bem rude, ele era bem franco, né? Ele coloca a questão da vontade de Deus na seguinte maneira: ofende grandemente a nossa natureza racional o fato de Deus, baseado em sua vontade, que é imparcial, deixar alguns homens entregues a si mesmo, tratá-los duramente
e então condená-los. É duro, mas é a verdade. A vontade de Deus é imparcial. É imparcial. É Ele que decreta. É Ele que decide. Mas também nós podemos ver que Deus demonstrou abundantemente e continua fazê-lo. O que esse realmente é o caso. Isto é a única razão pela qual alguns são salvos e outros perecem. Deus abundantemente faz o que realmente lhe agrada. E isto é a única razão porque Deus escolhe uns e reprova outros. Está na sua vontade de salvar aqueles que ele deseja e está na sua vontade de condenar aqueles que ele rejeita. É o que fala a Bíblia lá em Romanos 9:18. Quando ele fala: logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A palavra de Deus é o seu poder para a salvação de todos os que creem. Ela determina quem há de crer e quem não há de crer. É o que fala lá em Isaías 55, tá marcado aqui na minha Bíblia. Isaías 55, no versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. É assim que vai ser. A palavra que sair da minha boca, Deus está falando, não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer o que me agrada e ela vai prosperar naquilo para o que a designei. A vontade de Deus é soberana. A ação de Deus na história é perfeita. Os decretos do Senhor são fiéis, são imutáveis. Não tem como nós resistir. Como Nabucodonosor mesmo falou. Quem que pode falar para Deus? O que fazes? Por que o Senhor faz essas coisas? Ou por que o Senhor deixa de fazer essas coisas? Nós não temos essa capacidade de ir contra a vontade de Deus. Quase concluindo. A vontade de Deus é realizada pela sua palavra naquilo para que ela foi enviada. É o que nós acabamos de ler em Isaías. Um exemplo bem fácil de a gente entender. 2 homens entram na igreja. A pregação é exposta. A palavra é pregada. Um homem aceita e o outro rejeita. Um homem ouve a palavra, aceita. Outro homem ouve a mesma palavra, rejeita. Por quê? Por que isso acontece? Nesse ponto a gente tem que ter cuidado com a resposta, para que a nossa resposta não seja baseada unicamente na nossa razão humana. Mas nós devemos responder com base na Escritura, segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus. E segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente acabou de ler aqui em Isaías, que a palavra realiza a vontade de Deus. A palavra realiza a vontade de Deus. Assim permanece o fato de que um homem ouve a palavra e crê, porque esta é a vontade soberana de Deus, e o outro rejeita, porque também essa é a vontade soberana de Deus. Não fosse a escolha soberana de Deus, essa escolha divina, a eleição de alguns para a salvação, se Deus não tivesse escolhido alguns para a salvação, ninguém seria capaz de crer. Ninguém. Só creem aqueles que são ordenados, são destinados, são postos para a salvação. Porque a palavra de Deus nunca retorna vazia, nunca retorna frustrada e nunca retorna anulada segundo a sua boa vontade.
sempre e sem exceção, a palavra de Deus vai realizar o prazer soberano de Deus. Deus é soberano. Porque ele decretou. O seu plano divino sempre vai prosperar em cada pormenor. Não tem como, não vai arredar um milímetro. É o que está escrito lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, lá em Atos 13, 48. Eu vou estar lendo aqui também na minha Bíblia, Atos 13. Já estamos quase encerrando essa conversa, Atos 13. Ele cita uma passagem lá quando Paulo e Barnabé estavam na Galácia. Eles chegam na Galácia, eles vão até a sinagoga, eles pregam a palavra e são convidados para no próximo sábado voltar. Eles despertam o interesse daquela comunidade. Aqui no versículo 44 fala que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tomaram de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aqui no 47 fala assim: porque o Senhor assim o determinou, e eu te constituí para juiz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os fins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Somente creram aqueles que haviam sido escolhidos, postos para a vida eterna. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Quando nós falamos da vontade de Deus, nós temos que entender que a vontade de Deus, a gente pode expressá-la ou estudá-la ou analisá-la de três maneiras. A vontade soberana decretiva de Deus é a vontade pela qual Deus faz tudo como lhe apraz. Deus decreta que aconteça. Deus decreta todas as coisas. Essa vontade decretiva nos é oculta até que aconteça. A vontade preceptiva de Deus é a sua lei revelada, os seus mandamentos, nos quais nós temos o poder, mas não o direito de violar. É os preceitos de Deus. Deus deseja, Deus tem a vontade que nós amemos, que nós perdoemos, que nós sejamos santos, que nós sejamos honestos. Isso está tudo na palavra de Deus. São os preceitos de Deus. E tem a vontade dispositiva de Deus, que descreve a atitude ou a disposição de Deus. É a maneira como revela o que lhe agrada. Deus não tem prazer na punição do ímpio, mas porque Deus é santo, Deus é perfeito, e Deus é justo, e a justiça de Deus não inocenta o culpado. É por isso que Deus vai punir o ímpio. É importante destacar também, falando da vontade soberana de Deus, é importante destacar que a permissão soberana de Deus para o pecado, essa permissão que nós temos, não equivale à sua aprovação moral. A gente nunca pode pensar que, porque nós temos essa condição de pecar, nós temos a aprovação de Deus. Não. Deus não aprova o pecado. O pecado sempre vai ser imoral. O pecado sempre vai ser uma ofensa contra a santidade de Deus. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. A liberdade do homem é restrita. O homem não pode resistir à vontade de Deus. O homem não pode ir contra a vontade de Deus e esperar se dar bem. Nos próximos encontros, nós vamos analisar à luz da Escritura o tema da salvação,
E nos próximos encontros a gente vai entrar em cada um dos 5 pontos do calvinismo. Nós vamos perceber que o homem necessita de salvação por causa da sua condição de ter depravação total. Em seguida, nós vamos ver os passos que Deus toma para salvar o seu povo. Deus elege seu povo. É uma eleição incondicional. Deus envia Jesus para expiar os pecados dos seus eleitos. É expiação limitada. Deus também atrai irresistivelmente o seu povo à fé. É a graça irresistível. E por fim, Deus age para fazer os seus escolhidos perseverar até o fim. É a perseverança dos santos. É a perseverança dos santos. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, pastor batista do século XIX, que foi um sólido defensor dos 5 pontos do calvinismo, esse pregador disse o seguinte: as velhas verdades que Calvino pregou, que Agostinho pregou, que Paulo pregou, são as verdades que eu devo pregar hoje. Ou de outro modo, serei falso à minha consciência e ao meu Deus. Ele ainda diz: eu não posso fabricar as verdades, a verdade. Eu nada sei a respeito de como abrandar as ásperas arestas de uma doutrina. Porém, o evangelho de John Knox é o meu evangelho. Aquele evangelho que trovejou através da Escócia deve trovejar através da Inglaterra outra vez. E esse evangelho deve trovejar no Brasil outra vez. O evangelho que destaca a soberania de Deus, a maravilhosa soberania de Deus. A vontade de Deus é soberana, ela é perfeita. A vontade de Deus é o de melhor para nós, sempre, independente das coisas que aconteçam. Eu quero só encerrar usando mais uma vez o livro do pastor Franklin Ferreira falando sobre Agostinho, aqui mesmo no finalzinho, falando sobre a vontade de Deus. Agostinho fala assim: podemos, por outro lado, sem faltar à verdade, interpretar as palavras: seja realizado tua vontade na terra como é nos céus, da seguinte maneira: que essa vontade seja realizada na igreja como ela como ela se realiza em nosso Senhor Jesus Cristo, naquele homem que sempre cumpriu fielmente a vontade do seu Pai, assim como na esposa com quem se uniu. Com efeito, de modo adequado, os céus e a terra podem significar o varão e a esposa, porquanto a terra só frutifica quando é fertilizada pelo céu. A esposa, a noiva, é a igreja. Somos nós. Para que a igreja frutifique, ela deve ser fertilizada pelo céu. Esta é a vontade de Deus. Que nós tenhamos essa consciência sempre que nós devemos estar debaixo da vontade soberana do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê entendimento da vontade dele para nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.